Fala pessoal, então essa aqui a gente vai entrar na atividade 2, tá? A questão 2, desculpa, da atividade 2 de eletrotécnica e eletrônica. O que esse exercício ele pede? Ó? Em uma instalação elétrica antiga foi necessário atualizar os dispositivos de proteção para as normas atuais de acordo com a NBR 5410. Assinale a alternativa correta com relação aos dispositivos de proteção elétrica. Tá? Primeiro, o que ele traz para a gente aqui? Ó? O relé de sobrecarga atua quando uma tensão elevada é aplicada aos terminais de um motor elétrico. Tá? Então, o relé de sobrecarga, como que ele funciona aqui? Ó? O relé de sobrecarga é esse cara aqui. Ó. O relé de sobrecarga ele está para atuar exclusivamente para a proteção do motor elétrico. Vamos pensar que esse motor aqui, ó, ele tem uma capacidade de 10 amperes em trabalho contínuo e no 100% de carga dele. Então, o motor ele trabalhando no seu 100%, ele vai atingir 10 amperes. Tá? Ele também tem um fator de serviço que ele pode chegar, por exemplo, até 15% a mais que esses 10 amperes. Tá? Então, você pode calcular e jogar isso. Só que assim, o recomendado, até mesmo pelos fabricantes, é você estipular a corrente do relé em função da corrente nominal do motor, tá? Em 10 amperes também. Assim, se você jogar o fator de serviço em cima, não está fora da norma. Mas o recomendado é sempre você ajustar o relé em função da corrente nominal do motor, tá, pessoal? Então, assim, como que funciona? Vamos pensar lá. Então, o relé está aqui exclusivamente para proteger o motor contra a sobrecarga. Vamos pensar que esse motor está girando lá, tá? Ele está bombeando, por exemplo, uma água de um tanque para o outro. E essa tubulação ela acaba entupindo. O motor ele vai continuar girando, só que vai ter um esforço muito grande. O que vai acontecer com o eixo? O eixo vai forçar muito do motor e ele vai entrar em sobrecarga. O que vai acontecer com essa corrente aqui? Ela vai começar a subir. Ela vai, por exemplo, ela estava em 8 amperes, digamos lá. Ela vai para 10, ela vai para 11, vai para 12, vai para 13, vai para 14 e até chegar ao infinito e queimar. Fechar um curto interno lá e queimar esse motor. O que o relé vai fazer nesse caso aqui? Vamos dizer que está em 8 amperes e entope a linha. Ele vai para 9, 9,5, 10, 10,5. Digamos que ele chegue no 10,5. O que esse relé vai fazer? Ele vai esquentar as placas internas dele e vai abrir. Ele corta a alimentação. Tá? E ele desliga o motor. Tá? Nesse caso, o que tem que fazer? Você tem que ir lá investigar, ver o que está acontecendo para esse relé estar desarmando. O que muitos casos acontece? O pessoal vai lá e aumenta esse range. Por exemplo, coloca ali 15 amperes. Daí o motor, às vezes, pode queimar por conta disso. Tá? Então, a função do relé ali é a proteção do motor contra a sobrecarga. Tá? Então, o que ele traz para nós aqui? Ó? O relé de sobrecarga atua quando uma tensão elevada é aplicada aos terminais de um motor elétrico. Nada a ver. Se você aplicar a tensão errada aqui, você vai queimar o motor. O relé ele não vai proteger sobre isso. Tá? Então, isso aqui é falso. Os fusíveis protegem o equipamento alimentado contra curto-circuito e atuam antes mesmo que esse evento ocorra, impedindo danos aos mesmos. Correto em certo ponto. Tá? O fusível, esse cara aqui, os fusíveis, tá? Eles não estão para proteção do motor. Tá? Ele está aqui para proteção dos cabos, do contator, do relé, tá? Da gaveta, do painel elétrico quando ele está atuado. Então, por exemplo, se esse terminalzinho aqui do contator soltar e encostar na carcaça do painel, esse fusível ele tem que desarmar na hora. Tá? Ele tem que abrir e proteger o circuito. O fusível nada mais é que ele é um fiozinho de cobre que tem ali, e, por exemplo, ele é de 6 amperes. Ó. Vamos dizer assim que ele é de 6 amperes. Tá? E ele está passando 4 amperes aqui. Quando ele ocorre o curto-circuito aqui, por exemplo, num cabo, essa corrente ela é muito exponencial. Tá? Quando ocorre um curto-circuito, a corrente tende ao infinito. E o que acontece? Se passar 7 amperes aqui por esse fusível, ele rompe. Então, tipo, é muito instantâneo. Passou 7 amperes ali, ele rompe e corta a alimentação do circuito. Tá? Diferente do relé. O relé é um pouco mais lento nessa detecção. O fusível não, ele é muito instantâneo. Por isso que ele é de grande valia na detecção de curto-circuito. O curto-circuito ele é muito instantâneo, então ele tem que romper na hora. Porque ele vai, por exemplo, de 8 amperes a infinito, a infinidade de amperes lá,
em um tempo muito rápido. Então, por isso que o fusível ele é recomendado para proteção de contra curto-circuito. Só que aqui ele traz que ele atua antes mesmo que o evento ocorra. Isso aí já é um pouco difícil, né? Porque o que vai acontecer? Ele não vai ver, ele está ali para abrir caso ocorra o curto-circuito. Então ele não vai garantir que isso ocorra. Então o que pode garantir que isso ocorra? Por exemplo, uma manutenção preventiva, uma manutenção preditiva nos painéis, nos cabos, nos motores, tá? Isso aí que vai fazer com que isso não ocorra, mas não a utilização de fusíveis. Então isso aqui está falso. Tá? Metade verdade, metade falso. Só que vai ficar falso, tá? O disjuntor motor é um tipo de elemento de comutação que atua com falta de fase ou sequência negativa, tá? Até ele atua, alguns modelos ele atua realmente em falta de fase, tá? Então ele é como se fosse também um contador, né, que vai acionar aquele motor. E ele também, alguns eles atuam por falta de fase. Então se faltar fase num determinado ponto, por exemplo, na fase S aqui, por exemplo, romper o cabo aqui, ele pode atuar e desligar. Porque o que acontece com o motor quando ele trabalha só sem uma fase? Vamos pensar assim que ele vai trabalhar sem força, tá? As duas bobinas ali vão estar fazendo com que o motor gire, mas uma vai estar sem tensão e não vai gerar o campo eletromagnético ali. O motor, o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a esquentar. Ele vai esquentar muito e vai chegar um momento em que ele vai queimar. Então, por isso que o disjuntor motor ele vai acionar e vai fazer com que o motor desligue. Porém, o disjuntor motor ele não atua na sequência de fases. O que é a sequência de fases? R e ST. Então, por exemplo, se eu inverter S com T, o disjuntor motor não vai ver nada disso. Tá? Então, de novo, isso aqui é metade verdadeiro e metade falso. Então, se tem falso, é falso. O segundo aqui, ó, o ângulo de defasagem entre uma fase e outra é medido pelo relé de sobrecarga. Não, né? Lembra lá que cada fase ela é defasada, tá? Então aqui é a fase R, fase S, então elas têm um defasamento para garantir a continuidade e o funcionamento do motor, tá? Que eles não são da mesma fase. Porque, por exemplo, se não tivesse a defasagem, eu poderia pegar tudo da mesmo R lá, que tem o mesmo potencial, e ligar o motor. Mas não. Se tiver o mesmo potencial, o mesmo ângulo de fase, ele não vai ligar o motor. Então eu preciso ter 3 fases defasadas, tá? Com ângulos diferentes. E o que o relé de sobrecarga ele faz? Ele protege o motor. Então isso aqui não tem nada a ver, tá? Falso. Opa, agora eu já até deixei ali ticado, né? O DR é um dispositivo que atua quando uma determinada corrente de fuga flui pelo condutor terra de uma instalação elétrica, protegendo assim contra choques elétricos letais. E esse é o verdadeiro. Eu vou explicar para vocês aqui, eu vou fazer um breve desenho aqui de como que o DR atua, tá? De forma bem simples, mas espero que vocês consigam entender. Vamos desenhar aqui o DR, bem simples aqui. Tá? Esse é o fase e esse aqui é o neutro. Até vou desenhar azulzinho aqui. Tá. Vamos colocar aqui vou tentar desenhar uma torneira elétrica aqui, tá? Vou tentar desenhar uma torneira. Vai ficar, acho que quase um chuveiro aqui, mas ó, tá? Aqui eu vou ligar ele com fase, ó. E aqui eu venho o neutro. O neutro. O que isso está fazendo aqui, ó? Aqui eu tenho um potencial de 127 volts. E aqui eu tenho um potencial de 0 volts, que é o neutro. Mas ele tem um potencial. Quando a gente faz essa diferença de potencial, ele vai trazer uma diferença de potencial para nós de 127 volts. Essa diferença de potencial, ele vai fazer com que essa torneira ela ligue, tá? Quando ocorra a passagem de água aqui. E o que esse cara faz? Ó, é muito interessante por causa disso. Vamos dizer que esse cara aqui, essa torneira, ela puxe 30 amperes. 30 amperes. Vamos dizer que, então aqui ela está entrando pelo positivo, né? Pelo fase, ó. Está entrando 30 amperes aqui, ok? Está descendo. Vamos desenhar em vermelhinho aqui, ó. Esse 30 amperes, ele está descendo.
tá? E agora o 30 ampere, lembra lá que a corrente ela tá vindo por algum lugar, mas ela tem que sair, tá? Então o que acontece na maioria dos sistemas monofásicos? Ela entra pelo fase e ela sai, ela retorna pelo neutro, ó. Ela vai retornar pelo neutro aqui. Deixa eu dar de grande aqui. Ó, ela vai retornar pelo neutro, ó. Tá subindo, ó. E retornou pelo neutro. Pô, show de bola, ó. Então, se está nesse caso aqui, o DR, desculpa, ele vai tá acionando normal, tranquilo. Mas vamos dizer que você está lavando lá e você acaba tomando um choque, tá? Tomando um choque aqui, ó. E aqui você toma um choque, por exemplo, e tem uma descarga aqui, vamos dizer aqui de 2 amperes, ó. É bem assim, eu estou sendo bem exagerando aqui para vocês conseguirem entender, tá? Opa, ó, então você está descendo 30 amperes e eu tive uma descarga aqui de 2 amperes que eu tomei um choque ou acabou indo para o aterramento essa corrente, aqui não vai mais subir 30 amperes. Então está descendo e eu estou perdendo 2 amperes aqui. O que vai acontecer com esse cara aqui, ó? Ele vai subir apenas 28 amperes. O que o DR vai ver aqui, ó? E isso aqui também é bem instantâneo, tá, pessoal? Ele, poxa, ó, tá descendo 30 amperes, mas não tá subindo 30 amperes. Quer dizer que tá tendo alguma descarga de corrente em algum lugar. O que ele faz? Ele vem aqui e desarma, tá? Então, assim, o DR ele é muito utilizado para proteção de chuveiros, para proteção de torneira elétrica, tá? Então, tudo assim que você seja muito sensível ali, por exemplo, ó, você está lavando a louça na pia, se você tomar um choque, a água ela é muito perigosa quando combinada com a eletricidade, tá? Então, por isso que ele é muito recomendado ali para utilização em torneiras elétricas. Tá? Então, ele atua dessa forma, ele compara a corrente que está entrando pelo fase e pela corrente que está saindo no neutro. Então, ele faz essa comparação e caso ela não seja igual, ele desarma. É claro que a maioria deles é aqui em classe de miliampere, tá? Eu exagerei aqui para vocês conseguirem realmente entender qual que é a jogada do DR. Então é verdade, o DR é um dispositivo que atua quando uma determinada corrente de fuga flui pelo condutor terra de uma instalação elétrica, protegendo assim contra choques elétricos letais, tá? Então ou flui pelo terra ou até mesmo você vai tomar um choque, tá? Então essa aqui que é a alternativa correta. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.